Vamos ver o vídeo Por que os OVAs dominaram os animes nos anos 80, do canal Estudo de Animação. Se você já está familiarizado o suficiente com anime, com certeza conhece o termo OVA. Ele se refere a animes lançados diretamente para vídeo, sem uma exibição anterior na televisão ou cinema. Estamos falando de uma era pré-internet. E acontece que durante os anos 80, com a popularização dos vídeos cassetes, essas velharias aqui, o mercado de OVAs cresceu tremendamente no Japão. Bem diferente do mercado de VHS nos Estados Unidos, que nunca teve o mesmo impacto. Nos anos 80, muitas pessoas alugavam OVAs em lojas de vídeo para assistir em casa, então esse período foi de fato marcado por uma grande diversidade de animes, que variavam em qualidade e conteúdo, afinal, o formato permitia mais tempo de trabalho, além de liberdade criativa. Mas isso faz esse evento parecer muito isolado no espaço-tempo, não acha? Dizer que surgiu um novo formato e magicamente novos animes foram criados não explica quase nada. Afinal, que tipo de ambiente fez com que os OVAs surgissem e que fez com que tantos artistas migrassem para esse formato aparentemente mais cheio de liberdades? É sobre isso. É tanta liberdade que teve uma vez que eu fui assistir um OVA e ai, daquele anime que eles usam calcinha na cara. Esqueci o nome agora. E aí eu deixei a ending, né, tocando e falei, bom, vou no banheiro, né, Shimoneta. E quando eu voltar, né, a gente vê o próximo episódio, sei lá. E deixei a ending tocando. E a ending não tinha censura. Aí eu volto, todo mundo tá, meu Deus, Kátia, meu Deus, paga a live, paga a live. Mostrou, fototeta, mostrou, e eu, meu Deus. E foi aí que eu descobri que os OVAs realmente são diferenciados aí, foi um dia louco. Mas não cheguei a tomar ban, fui rápido aí, fechei a live, apaguei ela, abri de novo e deu tudo certo. Isso que falaremos no vídeo de hoje, sobre como o OVA emergiu como um terceiro meio na indústria, muito por causa de várias condições estruturais e mudanças tecnológicas. Então, se ficou interessado em saber mais, já fica por aí. Tudo de animação. Era os anos 80, quando os OVAs surgem como um novo meio de produção de animes, ganhando o título de terceiro meio, ao lado do cinema e da TV. Isso aconteceu devido a dois fatores estruturais muito importantes: a rápida disseminação dos vídeos cassetes e a falta de animadores em relação à demanda crescente por qualidade e quantidade de animes. A situação era a seguinte: com o aumento da popularidade dos animes, especialmente após o sucesso de obras do final dos anos 70, como Space Battleship Yamato e Mobile Suit Gundam, houve um crescimento na produção de séries de TV e filmes, mas, no entanto, o número de profissionais qualificados para trabalhar nesses projetos não aumentou na mesma proporção. Para ilustrar, um dado de 1983 indica que o Japão tinha cerca de 700 animadores, Caramba. e mesmo com leve aumento nos anos seguintes, o número não era suficiente para cobrir a demanda. Para produzir um episódio de 30 minutos de um anime para TV, eram necessários em média 3 K-Animators e 7 In-Betweeners. Com cerca de 38 episódios sendo produzidos semanalmente, isso significava que seriam necessários aproximadamente 1.520 animadores para atender a demanda idealmente, mas o mercado tinha menos de 1.000 profissionais disponíveis. Essa disparidade resultou em várias consequências. Primeiramente, muitos animadores acabavam se sobrecarregando, assumindo múltiplos projetos ao mesmo tempo. Eu cheguei até mesmo a comentar isso em um... Que loucura que até hoje é assim, pô, mano. Estão também pagando uma coca e um salgado pros caras, tacando trabalho neles. É tenso, né, mano? Outro vídeo do Galaxy Express, que eu vou deixar no card acima. Além disso, houve um aumento na terceirização de trabalhos para outros países, como a Coreia do Sul, para suprir a falta de mão de obra. Mesmo assim, a qualidade das animações muitas vezes ficava aquém das expectativas, devido à falta de tempo e recursos adequados. Por outro lado, os OVAs emergiram como uma solução. Hoje em dia o número de gente menos talentosa aumentou, mas a demanda aumentou mais. É tenso. É que também a pessoa tem que se profissionalizar muito rápido. Às vezes até que ela é boa, só que ela não tem tempo de mostrar o que ela sabe, né? Porque tem que sair anime, tem que sair, e aí fazer o quê, né? Tenso.
falta de tempo e recursos Tem que adequados. fazer o que a indústria Por outro pede, lado, né? os ovos emergiram como uma solução parcial para esse problema. Afinal, os programas de TV precisavam atender aos interesses dos patrocinadores em questão, por exemplo, de quando ficará pronto e será exibido, e também eram geralmente voltados para crianças. Enquanto isso, os filmes tinham que apelar para um público mais amplo para serem comercialmente viáveis. Os ovos, por outro lado, tinham um orçamento menor, em torno de 10 milhões de ienes por obra, segundo essa pesquisa aqui, que vai estar na descrição. Aliás, tudo que eu estou dizendo aqui, nada é da minha cabeça, tudo estará na descrição, tudo são pesquisas e informações tiradas de pesquisadores renomados, ou pelo menos são pesquisas importantes. Mas os ovos de fato tinham um orçamento menor, e isso significava que era possível produzir um ovo com menos dinheiro, o que facilitava a criação de obras mais únicas e pessoais. No entanto, era necessário considerar quem eram os consumidores dessa mídia e se esses eram produtos com algum valor de mercado. E aí entra o fato dos ovos não precisarem atingir um grande público para serem viáveis financeiramente, porque, como observado por Miyata Tomoyuki, um produtor veterano, se eles vendessem entre 5 e 10 mil cópias, já seria o suficiente para manter o negócio. Agora, antes de irmos para o próximo assunto aqui do meu roteiro, eu queria saber, você está gostando desse vídeo? Então não se esqueça de deixar o like, porque essa é a forma de me dizer que esse vídeo tá bom ou não. É por ele que eu meço mais ou menos Deixa o like no começo. Querem ver aqui no canal. Então é fundamental o seu like para mostrar que você está gostando e quer mais vídeos como esse, e não custa nada pra você. Mas é isso, recado dado, bora voltar pro vídeo. Aproveita que tá de graça ainda, que ainda o YouTube não está cobrando os likes, aproveita. Agora você pode estar se perguntando se foi de repente nos anos 80 que começaram a surgir fãs adultos de animes. Obviamente não, foi um processo gradual, e foi especificamente durante os anos 70 que se percebeu que os animes tinham um público muito além das crianças, e esses fãs buscavam conteúdo mais sofisticado e complexo, que na maioria das vezes não estava na sua programação de TV, e os ovos surgiram como uma resposta a essa demanda, permitindo a criação de conteúdos mais especializados e de nicho. Um exemplo é a trilogia Daulus, do estúdio Pierrot, que se tornou um marco inicial para o sucesso dos ovos. Neste artigo é colocado que foi a série que meio que acendeu o pavio da febre dos animes originais. O anime foi um marco por algumas outras razões, principalmente pela escolha de uma equipe bastante popular, incluindo o diretor Mamoru Oshii, que era conhecido na época por seu trabalho em Urusei Yatsura, e que fez sua primeira incursão independente no mundo dos animes com este projeto aqui. Ainda tinha artistas como Mitsuki Nakamura, que foi um importante diretor de arte, mas tivemos principalmente Masahito Yamashita, que veio junto de Oshii de Urusei Yatsura. Yamashita pode muito bem ser visto como um dos animadores mais representativos das animações dos anos 80 e que consequentemente respinga muito nos ovos da época. Ele tem um estilo de animação vibrante e dinâmico, assim como Yoshinori Kanada, sendo um dos mais importantes, se não o mais importante, animador da escola Kanada. Como vemos aqui em Daulus, Yamashita, assim como Kanada, era conhecido por seu uso ousado, de movimentos exagerados e deformações que tinham uma energia única. Esse estilo marcou as animações daquela década, estabelecendo uma estética uma energia única. Esse estilo marcou as animações daquela década, estabelecendo uma estética que influenciou muitos outros animadores da época. Em Daulus, ele já vinha do anime de Urusei, que pode muito bem ser o seu auge em questão de estilo e de influência. Então, como seria natural, ele foi confiado a animar quase que metade do OVA. Mas eu vou falar melhor sobre isso em outro vídeo. Pior que esse estilo, assim, de animação, eu acho ainda muito bonito. Por mais que eu seja uma pessoa, né, meio preconceituosa com a tela quadrada, assim, de que quando eu vou ver um bagulho eu quero ver, tipo, na minha tela 1920 por 1080, tipo, eu acho bonito, sabe? Que nem esse, que nem Cowboy Bebop, assim, né? O problema é quando, tipo, é antigo e você fica, caraca, tá muito datado. Mas, assim, nesse estilo, assim, eu acho muito em si do OVA, ela foi produzida pelo estúdio Pierrot em parceria com a Bandai, que juntos criaram o selo Emotion, precursor da Bandai Visual e eventualmente da Bandai Namco Arts. E como era de se esperar, com seu sucesso, várias empresas começaram a criar e financiar as suas próprias produções de OVAs. Afinal, se percebeu que o aumento das vendas de videocassetes permitia produzir OVAs com um orçamento relativamente baixo. Como falei anteriormente, cerca de 10 milhões de ienes por série. E os artistas começaram a descobrir que eles poderiam criar
criar animações que não eram possíveis na TV, focando na qualidade e na originalidade, sem precisar de um grande sucesso de bilheteria. E nessa era dos ovas, aconteceram muitos casos como o de Buffy, o lendário anime de Yoshinori Kanada, e que era para ser uma série de TV, mas sem o financiamento se transformou em um OVA. A produção foi acelerada e o tempo disponível foi muito curto, resultando em problemas técnicos, como dublagem fora de sincronia e falhas na fotografia. E apesar do fracasso, Buffy foi importante na cena otaku emergente dos anos 80 e ajudou a definir o formato OVA, com características como a promoção de insert songs, algo que se tornou bastante comum nos OVAs subsequentes. E pouco tempo depois, em 85, o estúdio Konami Pro fez outro OVA importante, chamado Gemusen Kileda. E Leda teve uma recepção melhor. O OVA destacou o talento de Mitsumi Nomata como designer de personagens, que trouxe um estilo mais detalhado e, entre aspas, apelativo, sendo bastante chamativo logo de cara, e ela infelizmente faleceu no começo de 2024. A animação de Leda foi exemplar, com contribuições bastante importantes de animadores como Shinsaku Kozuma, Koji Ito e muitas outras lendas. O OVA representou o auge do estúdio Konami Pro em termos de qualidade de animação, mas ainda assim não conseguiu atingir um grande sucesso comercial. A história era simples e a produção era polida, mas faltava profundidade. Mesmo assim, Leda é um bom exemplo do potencial do formato OVA na época. E se estamos falando de 85, não podemos esquecer do marco que foi Megazone 23, sendo um dos primeiros OVAs a incluir fanservice e cenas de sexo, visando realmente um público de fato adulto. E seu sucesso impulsionou o mercado de OVAs, que rapidamente se expandiu nos anos seguintes. E 85 não parou por aí, afinal tivemos Fight X-Rome, um OVA que combinava meninas jovens e mechas, adaptando um mangá erótico, e ele reunia talentos como Shinji Aramaki, Hiroyuki Kitazumi, sua esposa Narumi Kakinochi, além de muitos outros animadores lendários como Soichi Masuo, sem contar Masami Obari, que se destacou nesse projeto como animador de mechas de primeira categoria. Os anos de 85 foi realmente uma loucura, mas alguns problemas começaram em seguida. A indústria de OVAs passou a enfrentar um excesso de produções, sem um crescimento correspondente na demanda, levando à estagnação a partir de 86. O aumento no número de lojas de aluguel a partir de 84 também influenciou a estratégia de produção dos OVAs, com muitas obras sendo adaptadas para atrair um público mais amplo. Com a saturação do mercado, apenas os criadores com uma visão e estratégia concretas. Só os melhores se destacaram. Então, tipo assim, hoje em dia, né, eu acho que os OVAs ficaram um negócio mais assim, uma história secundária, uma coisinha ali diferente, né? Porque com a internet as coisas mudaram bastante também, né? Você vê que naquela época já meio que saturou e agora com a internet, tipo, né, não necessariamente você só vê as coisas na televisão. No Japão, né, ainda o Blu-ray é muito forte, né? Então, por isso que ainda tem OVA. Mas ainda assim, tipo, pro resto do mundo que é comercializado o anime hoje em dia, o OVA virou, uma historinha a mais ali, um bônus, né? Nossa, assim. Mais amplo. Com a saturação do mercado, apenas os criadores com uma visão e estratégia concretas permaneceram em destaque, levando a um período de maior maturidade para os OVAs. Um exemplo disso foi o famoso Demon City Shinjuku, que recebeu um orçamento e tempo de produção comparáveis ao de um filme, demonstrando que produções ambiciosas ainda eram... Demon City Shinjuku, ó, desde essa época Shinjuku já era... perigosa. Tempo de produção comparáveis ao de um filme, demonstrando que produções ambiciosas ainda eram possíveis e bem-sucedidas ainda nessa época. Estamos falando do final dos anos 80, 88 mais especificamente. Por fim, os OVAs também começaram a aproveitar estratégias de media mix, como foi o caso de Pet Labor, que teve sucesso tanto no formato OVA quanto em outras mídias, graças à sua coordenação com o mangá publicado na Shonen Sunday. Infelizmente, aconteceu que com o tempo, os OVAs começaram a enfrentar dificuldades para manter sua diferenciação dos animes de TV. A necessidade e viabilidade comercial levou a uma dependência muito maior em obras conhecidas e sequências de animes populares. Em 87, a revista Animage já apontava uma tendência de OVAs baseados em materiais originais populares. E essa mudança fez com que os OVAs perdessem uma fração da sua inovação e exclusividade, tornando-se, digamos, mais televisivos e menos experimentais.
ovas. Mas, de fato, os anos 80, o boom dos ovas, revolucionou a indústria de animes. Foi uma época marcada por uma intensa criatividade e ousadia. A indústria de animes foi uma época marcada por uma intensa criatividade e ousadia, tanto na narrativa quanto na estética. Animadores e estúdios começaram a explorar temas mais complexos e visuais realmente inovadores. E eu praticamente nem cheguei a arranhar o fenômeno que foi de fato o boom dos ovas. Mas acredito que conseguimos ver bem como, apesar dos ovas oferecerem uma nova plataforma para a criatividade e a experimentação, eles não resolveram completamente as limitações de tempo e recursos enfrentados pela indústria. Ao invés disso, os ovas representaram uma nova oportunidade e um meio de contornar algumas das restrições mais rígidas da produção de animes. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse é um tema que vocês me pedem muito e eu certamente posso fazer muitos... Quase nenhum dos animes que ele mostrou, tipo, de imagem eu vi que passou Evangelion ali. Mas dos que ele citou, nunca vi nenhum. Vocês já assistiram algum, gente? Outros vídeos, aprofundando em assuntos sobre essa era e que eu não discuti nesse vídeo. Na verdade, eu não falei muito sobre o boom dos ovas de fato, e nem sobre a rede de artistas que se formou e se ajudaram em seus projetos. Mas para começarmos a entrar nessa época, acredito que esse foi um bom ponto de partida, então espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Lembrando que você pode apoiar o meu trabalho pelo Catarse ou se tornando membro. Tem várias recompensas mensais e semanais, então dá uma olhada lá. Agora em tela vão estar aparecendo mais 2 vídeos que eu lancei recentemente, então tenho certeza que você vai gostar. As maiores quedas de qualidade na animação dos animes. É impossível adaptar um mangá para anime. Ah, impossível não é, né? Mas dependendo do mangá, às vezes fica uns negócios meio esquisitos, né? Às vezes perde um pouco do peso. Alô, Tokyo Ghoul! Pô, é legal o vídeo dele, gostei, ele explica bem. Eu gosto desses canais que falam, assim, mais sério dos bagulhos. E a thumb também, muito boa a thumb desse vídeo. Pô, legal, é um canal tecnicamente novo, né? Mas que tá produzindo um bom conteúdo, mano. Pô, devia ter mais reconhecimento. Se inscrevam-se lá. Vamos lá. É uma ordem. Se inscrevam-se no estudo de animação. O cara é brabo. Gostei. A thumb, né, move o vídeo muitas vezes. Ai, gente, é isso, né? Os ovas vieram para os artistas ter tempo de criar o que eles queriam. Aí ficou um negócio muito bom, porque deixaram os artistas serem artísticos e criarem. E fazerem o que eles quisessem. Só que daí... o olho gordo do capitalismo viu e falou, opa, as pessoas estão procurando muito isso que os artistas estão fazendo. Então, façam mais, vamos fazer de tudo. Vamos fazer ova, mais ova. Aí ficou tanto ova que ninguém mais quis, porque aí já tinha muita concorrência e tinha muita coisa, ninguém mais sabia de nada. Aí começou só os realmente bem feitos que estavam dando dinheiro, e daí foi diminuindo de novo. É foda, né? É foda. Sempre que uma coisa é boa e daí ela pega uma larga escala, ela satura e dá tudo errado. Triste, né? E hoje em dia os ovas não são mais do que brindes aí acho que de Blu-ray e depois brinde do anime que você gosta e você assiste. Ou não também, porque nem sempre afeta a história, o OVA, e daí né, não é todo mundo que vai assistir o OVA. Eu falei quantas vezes OVA nesse vídeo? Detalhe, sempre que eu falo a palavra ova, eu imagino a palavra ova com um ovo vá. A minha cabeça é meio esquisita. Os isekais aí, ó. Teve isekai que era muito bom, fez muito sucesso, daí viram que isekai fazia sucesso e agora tem isekai de tudo. E não necessariamente ele é bom. E não necessariamente as pessoas assistem só porque é isekai, né? Então... às vezes sim, mas nem sempre. Mas é isso, quem tá vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve, seja membro, hein, e se inscreve. Isso aqui é uma arma, hein, seja membro e se inscreve.